Hoje nós vamos conversar sobre a SLC Agrícola. Como sempre, nós vamos conversar sobre as suas operações, características, riscos e fica até o fim, que é lá que a gente vai calcular o preço justo da SLC por diferentes métodos de valuation para saber se ela está dando oportunidade. Peço também que, se você gostar do vídeo, você deixe seu like e, se gostar muito, você pode se tornar um apoiador. Link na descrição. A SLC é uma produtora de soja, milho e algodão, mas ela também trabalha com plantio de pastagem para criação de gado e é detentora da marca SLC Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão. Eles também têm participações em 3 joint ventures. A principal, com 81,2% de participação da SLC Agrícola, é a SLC Land Company. Nessa empresa aqui, o objetivo vai ser monetizar o ganho imobiliário das terras agrícolas no Cerrado. Então, através dessa joint venture, ela vai conseguir capitalizar esse ganho imobiliário nas terras. Mais uma vez, é uma forma de integralizar diferentes frentes do negócio que são correlacionadas. E existem também outras 2 joint ventures, a Fazenda Pioneira e a MIT. Em ambas, ela vai praticamente operar as terras e pagar o arrendamento para os proprietários. Outra coisa que eu quero ressaltar é que, quando a gente olha para a distribuição do seu resultado, do seu EBITDA, pelas principais commodities que ele vende, 46% está aqui no algodão, 47% vem da soja e 6% vem do milho. A gente vê que, com certeza, todas essas commodities, tiveram esse grande período de alta, pelo menos aqui, desde 2020. O algodão foi o que mais subiu nesse período, mas já caiu. Então, mesmo a gente chegando no outro lado do ciclo das commodities, onde a gente começa a ter uma queda, dá para imaginar que o algodão possa cair menos do que outras commodities por já ter tido essa retração. E outra coisa que me atrai para essa SLC Agrícola, além de tudo que eu já falei até agora, é que ela ainda é uma small cap. Ela tem um patrimônio líquido aqui abaixo dos 5 bi e um valor de mercado abaixo dos 8,5 bi. E uma empresa, quando a sua operação ainda não é tão grande, qualquer crescimento, a integração de novas fazendas vai trazer um patamar de crescimento mais relevante, podendo melhorar os resultados da empresa, mesmo em um momento do ciclo das commodities que elas estejam caindo. Em resumo, como ela ainda é pequena, é mais fácil ter crescimento orgânico, e esse crescimento orgânico pode compensar a queda no preço dos produtos que eles vendem. Claro que provavelmente ela ainda teria uma perda nessas margens, mas como ela tem boas margens, eu nem me preocupo tanto. Ela tem espaço para navegar esses ciclos. Eu particularmente gosto da diversificação das frentes de negócios quando elas são correlacionadas, então eu gosto da empresa ter tanto a frente principal de venda da commodity em si, mas também atuar com a comercialização das sementes, porque ela vai se tornando relevante em diferentes partes da cadeia do agronegócio. Eles operacionalizam suas fazendas buscando um ciclo de produção planejado para o período de 2 anos e, devido à expertise deles em algumas das suas fazendas, que eles têm as condições climáticas para tal, eles conseguem até extrair 2 safras do ciclo, trazendo aí uma maior eficácia para as suas terras. Mas pela natureza do agronegócio, já temos conosco uma ciclicidade que é devida ao período de produção e então comercialização das commodities. Mas esse não é o ciclo que nos preocupa. O ciclo que nos preocupa é o ciclo macroeconômico do preço das commodities pelo mundo, que historicamente tem períodos de alta e períodos de baixa que podem prejudicar as empresas do setor. Mas a gente vai chegar lá. Aqui a gente pode ver onde são as operações da SLC. Claro que tem que ter uma certa concentração, porque não é o Brasil todo que vai ter o clima ideal para a produção agrícola, mas dentro do possível eles são razoavelmente diversificados. Mais uma camadinha de agregar valor, além da produção agrícola em si, eles também fazem o beneficiamento e a armazenagem dos seus produtos. Para quem não sabe, o beneficiamento é o processo de pegar a commodity no seu estado mais natural, mais bruto, e processá-la, beneficiá-la para que ela possa ser utilizada nas nossas indústrias. Estamos entrando aqui no 4º ano de alta das commodities. Ele até pode se estender um pouco mais devido a situações geopolíticas, devido à própria guerra na Ucrânia ainda, mas a expectativa é que no longo prazo ele não se mantenha nesses patamares tão altos. Por estar no momento que a beneficia, quando a gente olha os destaques dos resultados, de fato ela está vendo muito bem. Em 2022, um crescimento de 48,6% da receita, de 30,7% do lucro bruto. Houve uma queda nas margens operacional, na margem bruta e na margem líquida, mas o lucro líquido cresceu aqui 25,3%.
2%. Em termos de dívida líquida, ela está aqui nos 2,3 bi, que dá uma relação dívida líquida por EBITDA de 0,77 vezes, a dívida realmente bem controlada, bem dentro do normal. Inclusive, quando a gente olha o negócio das sementes, mesmo ignorando a projeção para 2023, a gente vê essa linda tendência de crescimento nas suas vendas. Antes da gente calcular o preço justo da SLC e comentar os seus riscos, eu quero dar uma passada aqui nos seus indicadores. O seu preço sobre lucro está aqui em 6,46 vezes, o que pode nos dar a impressão que ela está descontada em relação à sua precificação atual. Mas a gente tem que lembrar que ela está tendo um lucro muito alto, ela está muito beneficiada pelo momento macroeconômico e o seu lucro caindo, o seu PL projetado sobe. Então vale a pena a gente dar uma olhada no PVP e a gente vê que aqui de 2017 para 2018 ela começou a ser precificada com um patamar mais alto. Então com esse período de alta das commodities ela está sendo percebida de maneira um pouco diferente. A gente vai ver que também teve ganho operacional nesse período, mas em termos de PVP ela não está descontada em relação ao seu patamar histórico. Porém é importante considerar também que em 2017 ela começou a entregar um nível de margem líquida bem superior ao que era. Antes ela tinha dificuldade de passar dos 8, 9%, agora ela não fica abaixo dos 10%, pelo menos desde aqui de 2017. Então com certeza esse ganho da eficiência da empresa também afeta a sua precificação ali em relação ao patrimônio líquido. A mesma coisa a gente vê aqui desde 2017 um ROIC por volta dos 10%, bem confortável, agora subiu muito, mas mesmo a gente voltando para esses patamares aqui, talvez até um pouco acima, 12, 13, é um ROIC muito bom. No retorno sobre patrimônio líquido, a mesma coisa, a gente vê o mesmo movimento. A liquidez corrente da empresa está em 1,53, ou seja, ela tem R$ 1,53 de contas a receber, de ativos a resgatar dentro de um ano, para cada R$ 1 de passivo, de dívida, de conta que ela tem a pagar também nesse mesmo período de um ano. Quando a gente olha seus dividendos, 2022 aqui veio um patamar altíssimo, né, de 2,77 no ano. Não espera a manutenção desse patamar tão alto, inclusive dá para ver a tendência de alta aqui nesses dividendos, mas na hora do valuation é só a gente não estimar esses dividendos tão alto, dar uma normalizada, trazer ele mais perto aqui para um patamar um pouco mais plausível. Em termos de payout, a empresa sempre muito controlada, desde 2012 não passa, bateu aqui 56%, mas dificilmente fica acima dos 50%, sempre aqui nos 46, 47, 48%, então ainda há bastante espaço para ela conseguir manter esse dividendo, mesmo que tenha uma queda do seu lucro. Então um dividendo seguro, mas como a gente está falando de uma empresa cíclica, uma empresa do agronegócio, é claro que o dividendo é bem-vindo, mas a gente tem que contar um pouco menos com a estabilidade desse dividendo. O que não é problema, porque a empresa tem um histórico de crescimento muito bom. A gente está olhando aqui o crescimento composto anual dos seus lucros, que em 2022 o seu CAGR estava de 28,89%, quer dizer que de 2017 a 2022 a média de crescimento dos seus lucros por ano foi de 28,89%. Então a gente está falando de uma empresa com muita história, com bastante qualidade, um histórico de crescimento lindo e que tem apanhado muito recentemente. No dia 8/5/2023 saiu um relatório do Bank of America recomendando a venda do ativo e desde então, só em 5 dias, ela já caiu 16,64% e isso num período, nos mesmos últimos 5 dias, o Ibovespa subindo aí 2,93%. Então, para a gente saber se ela é mesmo uma oportunidade, eu vou fazer o valuation dela e depois eu vou comentar os seus principais riscos. Vou inclusive comentar o que o Bank of America falou para ela cair tanto. Mas vamos ao que interessa, o cálculo do preço justo da SLC agrícola. Devido ao próprio argumento do Bank of America, que praticamente fez a ação despencar, a mudança climática dos 2 períodos consecutivos de laninhas para um El Niño forte deve aumentar a produção de commodities aqui na América do Sul e, por consequência, uma maior oferta delas vai causar com que o preço caia. Então eu vou estimar uma taxa de crescimento negativa, eu vou estimar uma queda de 3% ao ano para os próximos 5 anos e só na perpetuidade uma taxa de crescimento terminal de 3,5% ao ano. De taxa de desconto, eu estou utilizando 10%. Quando a gente olha o fluxo de caixa livre da empresa, a gente vê pelo menos desde 2015 uma forte tendência de alta que se manteve até 2020. 2021 eles tiveram uma perda e agora em 2022 já praticamente compensaram isso com um fluxo de caixa livre gigante. Mas exatamente por esse fluxo de caixa livre ser gigante, a gente não vai usar ele como previsão para os próximos anos. Eu vou fazer uma estimativa mais conservadora e vou estimar um fluxo de caixa livre nesse patamar aqui dos 850 milhões.
Então, colocando 150 milhões aqui. A dívida líquida da empresa, que está em 2,2 bi, a gente coloca aqui também. E, por final, a gente pega o total de ações existentes e coloca aqui também nos nossos parâmetros. Estimando esses resultados decrescentes para os próximos 5 anos e só então crescentes, a gente chegaria a um preço justo da ação descontado pela dívida nos R$ 50,24. E o preço atual dela está aqui nos R$ 35,31, bem abaixo do seu preço justo, calculado com parâmetros bem conservadores. Aplicado uma margem de erro de 15%, a gente teria aqui uma boa compra aqui abaixo dos R$ 42,70. Considerando o preço atual de R$ 35,31, considerando o gasto inicial hoje e pegando os resultados futuros que a gente estimou e dividindo os resultados pelo número de ações, a gente tem que a TIR projetada ficaria em um retorno de 20% para um investimento de R$ 35,31 nela hoje, considerando como retorno os valores do fluxo de caixa que a gente estimou lá, só que por ação. Isso aqui não quer dizer que a gente necessariamente vai ter um retorno de 20% ao ano. O nosso retorno vai depender da cotação, que no curto prazo a gente sabe que não dá para prever para onde vai. Mas vamos lá, também vamos utilizar aqui o método de Graham. Olhando o lucro por ação da empresa, a gente vê que desde 2020 ela se mantém em patamares acima dos R$ 5. Então eu vou estimar uma quedinha, porque a gente já está prevendo isso mesmo, e vou estimar que ele caia mais um pouquinho aqui para os 4,86. É um pouquinho abaixo, botei 4,72 aqui. Como a gente já reduziu esse lucro por ação, estou estimando um crescimento de 10% ao ano, inclusive bem abaixo mesmo do seu patamar de crescimento dos lucros históricos, uma taxa de desconto também nos 10%, e nesse método a gente teria um valor justo aqui nos R$ 59, aplicando uma margem de 15%, a gente quer comprar abaixo dos 50. No método de Peter Lynch, a gente vai botar o PL aqui, que está de 6,51, também esperando 10% de crescimento, e olhando o dividendo que ela paga por ação, a gente vai estimar também uma pequena queda, vamos dizer que o dividendo caia mais para perto aqui de 1,60, e 1,60 divididos pelos atuais R$ 35,31 dá um yield aí de 4,53%. Então, botando 4,53% de yield, a gente tem as duas variações do método de Peter Lynch, dando que ela está barata, sem considerar os dividendos. A gente dá que o preço justo seria o valor 1, então ela está abaixo dele, com uma distância aí de uns 35%, e considerando os dividendos, ainda mais descontada, um desconto aí chegando a perto de 56%. Por final, vou usar também os métodos mais conservadores aqui, pautados nos dividendos apenas. Nesses métodos a gente está praticamente só considerando como retorno para o acionista o dividendo. Então, com esse dividendo estimado de 1,60, com uma taxa de crescimento de 5% e 10% de desconto, a gente chegaria no valor justo de R$ 33,60. Isso baseado no método de Gordon. No método de desconto de fluxo de dividendos, estimando 5% de crescimento para os próximos 5 anos e 4% de crescimento perpétuo, a gente vê que só os dividendos da empresa valeriam aqui R$ 27,00, ou pelo método de Gordon, R$ 33,60. Então, hoje, você praticamente está pagando só pelos dividendos que a empresa vai te dar, isso já considerando uma grande queda nos dividendos, tá? Porque 1,60 é uns 40% abaixo do que ela pagou nos últimos 12 meses, e você nem está pagando por todo o crescimento que ela vai entregar ao longo do tempo. E especialmente no momento em que o Ibovespa vem subindo recentemente, encontrar uma ação de qualidade, boas perspectivas para o futuro, abaixo do seu valor intrínseco e em queda nesse período, realmente soa bastante atrativo, mas cabe a cada um entender os riscos da empresa e entender se ela vale ou não a pena no seu portfólio. Mas vamos lá, temos que falar também do porquê que a empresa caiu tanto, qual foi o argumento do Bank of America que fez ela despencar. Eles fizeram um relatório recomendando a venda da SLC, e o argumento é que a gente teve aí 2 períodos de laninhas consecutivas e estamos prevendo um El Niño forte. O efeito climático vai ser positivo para as safras no Brasil, Argentina e Estados Unidos, de maneira que o preço da soja deve cair, uma vez que uma maior oferta vai pressionar os preços para baixo. Eles também concluem aqui que a empresa, segundo as suas previsões, vão atingir um pico em 2023 e se normalizarão em 2024. Então o nosso valuation foi ainda mais conservador do que eles estão dizendo, porque a gente estimou uma queda no fluxo de caixa livre da empresa para os próximos 5 anos. Então é claro que tem vários riscos, as operações agrícolas também têm riscos regulatórios, ambientais,
faz, tá? A descoberta de alguma área que tem que ser preservada, de alguma coisa assim, sempre tem riscos. O risco climático, obviamente, também é uma preocupação, mas o crescimento da safra, mesmo que com um preço menor depois, vai se refletir na própria produção da SLC. Ela ainda é uma empresa pequena, tem como fazer seus movimentos de crescimento, então me parece sim um bom momento de entrada para a SLC, mas a empresa só deve entrar no seu portfólio se ela fizer sentido com seus objetivos, com seu perfil de risco e com os outros ativos que você já tem na sua carteira. Faça a sua própria análise e tome suas decisões com sabedoria. Gostou do vídeo? Quer acesso às planilhas? Vai lá no Apoia-se que você vai ter acesso a todas elas com uma contribuição a partir dos R$ 15 ao mês. Claro que você também pode fazer a contribuição uma vez, baixar a planilha, ela vai ficar para você e aí você cancela a assinatura. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima.